Domplex. Santuário de Nossa Senhora da Lapa, Sernancelho, Beira Alta. Isolado, áspero, potente, este território cravado em Aquilino Ribeiro fê-lo forjar a expressão Terras do Demo. Apesar disso, ou por causa disso, aqui nasceu um culto mariano que foi, com Santiago de Compostela, o mais importante da Península Ibérica. A Senhora da Lapa começou por ser adorada nestes penedos há mais de 500 anos. A devoção era tão apaixonada que a Companhia de Jesus decidiu construir uma igreja em torno dos penhascos sacralizados pela fé popular. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Eis um templo aberto ao culto ininterruptamente há mais de 500 anos. Não é isso que torna este local especial. O que torna este local especial é a origem deste culto e a história que está associada a este lugar. Aliás, este altar que aqui se vê é algo muito recente, tem meia dúzia de décadas e não tem nada a ver com o local onde antigamente ou ancestralmente se fazia a Eucaristia. A Eucaristia sim fazia-se lá mais atrás, naquele pequeno altar que vamos visitar. Vamos lá, vamos lá. A partir do século XVI era aqui que se celebrava a Eucaristia. Aliás, se reparar, o fraguedo que nós temos aqui, portanto a rocha, vai até à zona da entrada das escadas que foram escavadas na própria rocha. Portanto, nada disto existia a não ser esse fraguedo. Fraguedo é este conjunto de penedos de que estamos aqui a ver onde de resto foi esculpido também. Sim, foi afeiçoado. Afeiçoado, é bonita essa expressão. Mas este penedo continua para ali. É muito maior do que aquilo que aqui nós podemos ver e podemos até sequer supor. Mas muito tempo antes de existir este altar, esta capela aqui, já há muito tempo antes, já arrastava muitos peregrinos a este local. Mas este local, antes destas intervenções que estamos aqui a ver, humanas, era um deserto, eram só pedras. A verdade é que escondia alguma atratividade, alguma atração, alguma sedução ao homem que encontrava nestes locais motivos para rumar até cá. De tempos provavelmente pré-romanos e os deuses mudam, mas os lugares sagrados tendem a manter-se, não é? Exatamente. No século XVI ainda era muito frequente as romagens nesta zona da Beira aos cumes dos montes, o que levou a autoridade episcopal a proibir essas romagens desde que elas não tivessem um fundo cristão, um fundo religioso católico ou algo que fosse passível de ser adorado. Portanto, o Monte São Domingos já fazia algum sentido essas romarias. Portanto, foram proibidas pela autoridade episcopal. Se não estivessem dentro das baias dos ritos católicos, eram mal vistas pelas autoridades
da igreja essas romagens. Isto é muito interessante. Vamos ver a dimensão deste fraguedo, que é uma expressão que eu vi já várias vezes, João Ferreira da Fonseca, fraguedo, conjunto de penedos. Sim. Vamos ver a escala, porque de facto é imensa, não obstante ter sido sucessivas vezes intervencionada já, não? Ao longo dos séculos. Foi sendo afeiçoado, como dizia há pouco, para alojar um conjunto de pequenos altares. Desde logo aqui, não é? A escala disto é impressionante, João. Isto é um grande afloramento rochoso. Eu não sei se é possível contarmos pedras individualizadas, mas é perfeitamente possível ver ainda hoje algumas marcas, alguns silhares antigos que suportavam as outras partes do edifício que se foi alargando, que se foi ajustando ao fraguedo. Existe um documento de 1529 do Corregedor de Lamego que diz às autoridades da época que vem aqui muita gente, que vem aqui muitos peregrinos em Romaria e que era preciso fazer algo para regular essa busca, essa peregrinação. E relativamente pouco tempo depois, cerca de 30 anos, o novo corregedor, já não o primeiro, vai inclusive enviar uma nota de um milagre que terá ocorrido aqui, por intercessão de Nossa Senhora da Lapa, vai enviar essa nota à rainha, à Dona Catarina da Áustria, dando-lhe conta da importância deste local, o que também nos leva a concluir que entre a nota do primeiro corregedor e do segundo não lhes foi dada a atenção que se pretendia, não é? Mas o que interessa, desculpa interrompê-lo, João, pelo que eu percebo, o que interessa reter nessa história é que se o corregedor da primeira carta sobre este local já fazia menção aos muitos romeiros que aqui vinham, ainda antes de haver qualquer construção humana em torno deste fraguedo, deste conjunto de penedos, é porque essas romarias são muito anteriores, não é? Exatamente. Vamos nós dar a volta? Vamos nós fazer a nossa romaria. João, estou mesmo convencida de que este fraguedo já era sagrado muito antes da Igreja Católica ter tomado conta da natureza, da sacralidade do lugar. Exatamente. Não temos provas definitivas, mas nestas coisas da cristianização de lugares, pelo menos mágico-religiosos, que vamos chamá-los assim, há sempre uma origem lendária, uma fundação mítica, e este caso também é assim mesmo, ou seja, não podia fugir à regra. Diz a lenda que uma pequena pastora surda e muda terá vindo até aqui, com o seu pequeno rebanho, para estes lugares de pasto, portanto, ermos, sim, desertos, e talvez num momento de abrigo, porque era muito comum, ainda hoje é muito comum os pastores abrigarem-se nestas lapas, a jovem Joana entrou por essa gruta e encontrou, ao fundo, uma imagem que na altura tomou por uma pequena boneca e levou-a para casa. Conta a lenda que ela passava os dias a enfeitar a boneca e, numa ocasião, talvez a mãe, perdendo um pouco mais a paciência com ela, pega na imagem e atira para a fogueira. A mãe perde a faculdade da mão e do braço, fica com o braço tolhido, é uma expressão muito aqui da beira, e naquele momento a filha, que até aí tinha sido sempre surda e muda, exclama com uma voz vibrante: "Ai, minha mãe, que fez?" E a mãe, quando vê a filha falar, pegou na imagem para tirar do lume, não se queimou, diz conta a lenda que não se queimou, e que o lume também nada fez, portanto nada estragou a imagem. A mãe nesse momento prostra-se perante a imagem, não é? No sinal de arrependimento, mas também ali de fé, de devoção naquele momento, e
retoma o seu braço fica são e a sua filha fica com a fala, com o dom da fala. É uma lenda de tradição popular ou é uma lenda escrita pelos jesuítas que aqui se instalaram a partir de meados do século XVI? Nós não sabemos bem quem é que fez a lenda primeiro, ou seja, quem é que contou a primeira lenda. Tudo leva a crer que seja uma lenda de cariz popular. Ela foi fixada na escrita mais tarde, em 1607, 1609, por aí, pelo famoso Frei Bernardo Brito. Frade de Desse frade de Alcobaça. O grande escritor que Exatamente. descreveu também a lenda, que evidentemente ele assumia como história verdadeira, da Senhora da Nazaré, do Dom Fuas Roupinho. Exatamente. Todas essas histórias, é o mesmo Frei. autor. É o primeiro a fixar pela escrita, digamos assim, a lenda da Senhora da Lapa. Porém, cria-lhe um fundamento histórico. É preciso não esquecer que estávamos sob o domínio filipino nessa época e, portanto, todos esses fundamentos estão muito... Exacerbados. Exatamente, exacerbados. É a palavra correta, exacerbados, exatamente. Então, qual é o fundamento histórico para a imagem estar aqui antes da pobre Joana a encontrar? Bom, o Frei Bernardo Brito conta-nos que durante as campanhas de Almansor, aqui uns episódios, umas manobras militares que existiram aqui na Beira, no regresso de uma expedição violentíssima que as tropas de Almansor seguiram até Santiago de Compostela, onde terão destruído a Catedral de Santiago de Compostela e terão conspurcado todo aquele sítio sagrado. No seu regresso, passam o Rio Douro, atravessam o Rio Douro, passam por Lamego, vêm em direção à Guerra da Beira, onde deparam com um mosteiro de monjas, destroem o mosteiro, martirizam as freiras, entre elas a sua abadesa, a Comba Osores, e conseguem escapar algumas freiras que transportam consigo a imagem de Santa Maria, portanto, a Guiar da Beira fica aqui relativamente perto, não é? Transportam essa imagem para estas fragas, vêm fugidas da fúria de Almansor e vêm se esconder aqui, vêm procurar aqui refúgio e acabam por depositar aqui a imagem de Santa Maria, portanto, a imagem de Nossa Senhora. Que Joana, a pastorinha surda-muda, vem a descobrir 5 séculos depois. As similitudes com a história da origem da imagem da Senhora da Nazaré e da devoção da Senhora da Nazaré, as coincidências são imensas. Mas João Ferreira da Fonseca, nesta altura ainda não vimos a imagem da Senhora da Lapa, porque de facto este altar, que foi o altar principal durante séculos, tem como protagonista o Menino Jesus. Exatamente. Não é a Senhora da Lapa. Exatamente. E sempre teve, ao que sabemos, Exatamente. aqui o Menino Jesus. Vamos ver a Senhora da Lapa que está lá dentro. Agora temos que fazer como a Joana e temos que a descobrir, no caso da Paulo pela primeira vez. Exatamente. Dentro da gruta. Dentro da gruta. Vamos entrar. Eu ouvi com toda a atenção a história que me contou. Joana, a pastorinha surda e muda, encontra, alegadamente, aqui dentro, uma imagem que o Frei Bernardo de Brito nos vem dizer que era uma imagem aqui escondida no século X. Exatamente, no final do século X. Finais do século X. Ora bem, esta imagem que aqui está de Nossa Senhora da Lapa é uma imagem do final do XVII. Onde é que está a imagem que a pastorinha Joana encontrou? Pois não sabemos. Perdeu-se no tempo. Perdeu-se nas origens, provavelmente, da própria lenda. Há uma mais antiga no museu, mas esta é efetivamente a imagem da Senhora da Lapa que os devotos vêm venerar, que vêm procurá-la em oração e vêm, obviamente, pagar suas promessas.
aqui o embaraço é o da escolha, porque temos variadíssimos altares. Este, eu confesso-lhe, que me despertou imediatamente a atenção. É a arte popular. O próprio altar gerou uma pequena tradição que é vir ver os judeus da Lapa. Chamam os judeus por causa das suas características físicas. A ideia era identificar os judeus pelos narizes, não é? Pôs narizes enormes nos soldados romanos. Tem razão, o autor provavelmente confundiu-se, mas está ali efetivamente um judeu atrás. Pois está, pois está. Esta interpretação do judeu ser o mal da fita. O mal da fita, exatamente, o castigador, não é? O culpado da morte de Cristo poderá ter induzido também um pouco erro, até porque era mais, eu não diria que fosse mais comum, mas seria mais possível ver um cristão novo com algumas semelhanças ainda dos judeus, que aqui eram bastante comuns, do que propriamente um romano, não é? Exato. Mas este altar é uma lição, está muito bem enquadrado dentro do espírito da Contra-Reforma, portanto, que vem utilizar a imagem como uma arma na evangelização. Que há uma intenção pedagógica, não há uma dúvida. Agora, aquilo que distingue este altar, como outros aqui no Santuário de Nossa Senhora da Lapa, é a ingenuidade das suas figuras. São figuras, de facto, nós diríamos, sem dúvida, naifes, não é? Infantis. E isso torna-as, com a distância histórica de vida, encantadoras. Não é? Mas há ali outro que é tão ou mais expressivo sob esse ponto de vista. Este altar aqui é uma representação da morte de São José. É uma cenografia fantástica, não é? Não é? Tem uma série de elementos do cotidiano até do seu tempo, portanto do escultor, desde o mobiliário, e depois é uma lição de catequese, não é? É a morte e a recompensa, neste caso de São José, não é? Que está ali, que foi humilde e puro. Exatamente. Ali está o anjo. Exatamente, o anjo que traz a palavra, digamos assim, o fazer, não é? O cumprir a promessa da Escritura, e depois rodeado dos anjos, o anjo do tempo, o anjo da malguinha, como chamam, que lhe dá o remédio, uma espécie de um alentozinho, não é? Para lhe tirar alguma dor que se eventualmente pudesse ter. E depois, efetivamente, as peças principais, a Nossa Senhora que lhe segura na mão e Jesus que lhe indica a ascensão ao Pai, portanto, que lá em cima, triunfante, rodeado de anjos e do Espírito Santo lá representado, aguarda pela chegada de São José. Vamos até ao museu? Vamos até ao museu. Esta é a imagem mais antiga que nós conhecemos da Senhora da Lapa. Uma imagem do século XVII. Por mão dos jesuítas, o culto à Senhora da Lapa foi, aos poucos, propagando-se por várias partes do globo. Foi para o Brasil, chegou a ir à Índia, portanto, além de se ter, obviamente, dispersado no Reino de Portugal, então, claro. Não é? E todas as imagens, com pequenas variações, tiveram esta como molde. Uma coleção de ex-votos, no caso em pintura. Isto é um grande clássico. Pinturas de agradecimento à Senhora da Lapa por graças concedidas. E normalmente são sempre pinturas muito, lá está, novamente, ingênuas, claro, sem nada de erudito, mas muito ternas.
Exatamente. E há pouco falávamos da difusão internacional do culto da Nossa Senhora da Lapa. Temos aqui um ex-voto que mostra isso mesmo. O Sr. António Cardoso, que está ali deitado na cama por um episódio de cólera que o deixou em perigo de vida. Era um senhor do Rio Grande do Sul, no Brasil, que pelo ano de 1855 sentiu-se mal e invocou o dom da Nossa Senhora da Lapa, que viesse em seu auxílio, a sua recuperação. E mandou fazer esta pintura como sinal de agradecimento. Como sinal de agradecimento à Senhora da Lapa. De facto, é neste tipo de coleções ou de concentrações de ex-votos, a figura do paciente deitado na cama é recorrente. São sempre muitos doentes que se salvaram, e se aqui estão as representações... Nem todos. Por vezes, nós temos aqui um caso muito curioso. Esta é uma cena, uma situação do que era, dos acidentes comuns no mundo rural. Portanto, aqui temos uma senhora que não está na cama. Segundo a legenda, ela terá caído de uma amoreira, portanto, colhia a fruta. Ai, que engraçada! Portanto, caiu abaixo, ela está nesta posição porque caiu da árvore. Exato. Repare que ela tem o braço por trás, o que significa que partiu o braço, com a certeza. Partiu o braço, e o marido implorou logo à Senhora da Lapa que acudisse, a esposa, rapidamente, para que ela se salvasse, e logo conheceu melhoras quase imediatas. No ano de 1882. Mas aqui no Museu da Lapa não temos só os ex-votos, temos também pedidos de graça, digamos assim, à Virgem. São, por exemplo, as teses. Nós chamamos aqui teses, à falta de melhor palavra para designar. São estes retângulos em seda, que são... É seda? É seda, onde foram impressas as principais teses, no sentido das principais ideias que os estudantes queriam defender. Ia fazer um exame, exatamente, disso, não é? E então, porquê é que se deixava aqui ficar estes retângulos em seda? Porque era suposto, dentro daquela hora que estava ali prevista, a imagem da Nossa Senhora da Lapa ser coberta, envolvida nesta tese, não é? Para que, trouxesse um bom sucesso ao jovem estudante que estava nesse momento. Imprimir parte do texto que vai ser examinado num retângulo de seda. Portanto, tudo isto parece obedecer um padrão, o que significa que há de ter havido muitas situações destas. Sim, e nós temos mais. Nós temos estas aqui que são de medicina, portanto estão na cor amarela. Aliás, estas cores das fitas atuais dos estudantes já têm uma ligação. E o santuário tem aqui guardadas mais teses de direito, de farmácia. Só uma pequena outra curiosidade é que estas teses que nós temos aqui até estão relacionadas com estudantes espanhóis. E, portanto, repare como a tal difusão do culto da Lapa, não é? Essas ligações entre o santuário não conheciam fronteiras. Portanto, estudantes de Castela, que é o caso, vinham aqui pedir o bom sucesso para as defesas que iam fazer também em Salamanca, neste caso em concreto, e também estas duas teses foram impressas em oficinas de Salamanca. João Ferreira da Fonseca, estamos no Real Colégio dos Jesuítas aqui da Lapa, o antigo Real Colégio dos Jesuítas aqui da Lapa, que foi edificado 60 anos depois dos jesuítas se terem fixado aqui na região. Este colégio é uma obra da engenharia jesuíta, porque no dia 31 de março de 1585 entraram aqui os oficiais de cantaria a partir as fragas todas que havia, os penedos, para, produzir estes blocos que depois vieram construir exatamente aqui o colégio, que não começou por ser um colégio, começou por ser uma residência dos padres jesuítas que cada vez eram mais para dar apoio aqui ao santuário e, passado cerca de 30 anos,
portanto, de 1585, portanto, passado cerca de 30 anos, já estava construído e já estava a funcionar como um colégio. Mas, de facto, os jesuítas candidataram-se, porque é disso que se trata, a vir aqui para a Lapa, porque a devoção era tão grande. E penso que as doações também eram enormes. Sim, aqui, exatamente. À Senhora da Lapa já. Existia uma pequena ermida, mas nada que se comparasse com a igreja que, entretanto, os jesuítas construíram, exatamente. Mas candidataram-se a vir para a Lapa porque a Lapa já era objeto de disputa entre várias autoridades administrativas e eclesiásticas, à medida que foi crescendo o fenómeno, não é? Exatamente. A Lapa é uma área que pertencia à abadia de São Paio da Rua, que era uma abadia muito rica, e há uma disputa entre os abades, o bispado e depois, mais tarde, o próprio rei, portanto a coroa também quer tomar posse da tal abadia. A Lapa é só um lugar dessa abadia. E mais tarde, portanto, já em 1576, o Papa ratifica a ordem da coroa, que entregava a Lapa aos jesuítas. Essa polémica toda estava muito ligada a esta questão das esmolas, da centralidade. E também, vamos ser justos, os jesuítas, com a sua vocação mariana, viram aqui neste lugar e nesta devoção que já estava instalada um veículo incrível de expansão da paixão mariana, não é? Exatamente. Da devoção a Santa Maria. Sem dúvida. Os jesuítas levaram a invocação, não é? Levaram a Senhora da Lapa como orago e levaram também, em alguns casos, a própria lenda fundacional. Sobretudo, a estrutura da gruta. É muito interessante ver isto. E também é justo que se diga que foi com os jesuítas que a Lapa assumiu a sua maior importância como local de culto, não é? Foi durante a tutela dos jesuítas que... Até diria mais, o próprio desenvolvimento económico ou social ocorre dentro desse período também. Tudo o que veio acontecer depois em termos económicos e sociais é uma consequência direta da sua intervenção. Mesmo, por exemplo, as ocorrências das grandes feiras, os grandes mercados, feiras, entenda-se, mercados, que existiam aqui, que contam que vinham mercadores do Porto vender os melhores panos, que vinham mercadores de Trás-os-Montes vender os melhores azeites. Portanto, tudo isso contribuiu certamente para o desenvolvimento da Lapa, não enquanto santuário, mas também enquanto vila, no fundo. Povoação. Enquanto povoação. É que não existia aqui nada, é importante dizer. Sim, eram os Penedos. Eram os Penedos. E com vegetação agreste, difícil de desbravar. Sim, exatamente. E, portanto, é a vinda da Companhia de Jesus para aqui que exponencia a fama da Senhora da Lapa, que já existia, mas que é multiplicada e que coloca a Lapa como um dos locais de culto mais importantes da Península Ibérica, a par de Santiago de Compostela. Exatamente. Depois, bom, todos conhecemos a história. Marquês de Pombal, reinado de Dom José, muito pouco tempo depois do terremoto de 1755, decide expulsar a Companhia de Jesus e os jesuítas saem rapidamente de todos os locais que tinham construído pelo país, nomeadamente da Lapa. E com a expulsão dos jesuítas, a Lapa entra numa fase de declínio, não encontrando nos séculos que se lhe seguiram um reformador que pudesse restaurar, digamos assim, o brilho. O brilho, exatamente. Vou agora trocar umas palavras com o cuidador atual do Santuário da Lapa, o reitor, o Padre Amorim, que tem cuidado com imenso zelo de um local que é difícil porque é enorme e já não há as condições que havia no século XVII e XVIII. E vai perceber rapidamente que é um verdadeiro desbravador de silvas. E vai perceber porque é que eu lhe estou a dizer isto. Senhor Padre José Alves de Amorim, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Lapa. Antes de mais, tenho que lhe dar os parabéns, porque tenho estado aqui na sua casa, guiada pelo João Ferreira da Fonseca. O senhor reitor, com 3 senhoras, 2 irmãs e uma senhora que faz também de guia aqui no santuário, conseguem manter esta grande casa impecável. Digamos, quem ajuda mais
É mesmo a Senhora da Lapa. Eu sou servo da Senhora da Lapa. E ela lá arranja a maneira de me inspirar para ir... Mas a inspiração da Senhora da Lapa tem sido então muito certeira, porque o Sr. Reitor chegou aqui há cerca de 25 anos. Sim, exatamente. E aqui o que é que encontrou exatamente? Neste edifício onde nós estamos? Encontrei este edifício fechado. O antigo colégio. Antigo colégio fechado e degradado. Mas fechado há quantos anos? Desde 1910. Desde 1910. Tive de dar uma volta realmente a isto, não é? Comecei a pensar, enfim, neste edifício, a sua utilidade, qual seria. Então pensei em ser um apoio aos peregrinos. E as pessoas vinham para aqui viver e aquartelavam-se aí de uma maneira muito elementar. Então aqui sempre podiam estar melhor. Foram transformados as celas e outras salas em pequenas camarotes e começaram aqui a hospedar as pessoas. É um apoio muito importante. Agora já menos, mas quando este edifício foi construído, certamente seria um frio extraordinário, porque eu faço já uma comparação. Comecei a dar aulas em 1960 e todos os anos tínhamos umas férias à custa da neve. Alunos e professores descansávamos 8 ou 15 dias. E aqui nesta região, não era aqui na Lapa, mas era aqui nesta próximo. região, exatamente. E então estes corredores são largos a toda a volta do edifício, dá a impressão que está aqui um espaço muito desperdiçado, mas seriam exatamente os recreios de inverno. Isto era uma necessidade. Portanto, a interpretação do Sr. Reitor é que a largura destes corredores foi deliberada para que os jovens estudantes, certamente, na altura desses nevões que não podiam sair, tivessem aqui espaço para correr, para brincar. Durante 8, 15 dias era aqui este espaço para terem assim um bocadinho de movimentação. Hoje são 3 grandes peregrinações à Lapa. Em junho, agosto e setembro. Muito bem, são meses sensatos para se enfrentar a Serra da Lapa. E eu posso dizer que até hoje, nestes quase 25 anos, ainda não me apercebi de um dia que não viesse aqui alguém. Mesmo em dias de inverno e de invernia, que eu digo assim, não poderá vir aqui ninguém, mas vai haver alguém para eu continuar a dizer que ainda não passou um dia sem vir aqui alguém. Na despedida do Santuário de Nossa Senhora da Lapa, não resisto a cumprir o ritual mais arraigado na tradição popular local. A passagem na calhinha, diz a tradição, que passa quem não tiver pecados de maior. Quem os tiver, não passa. Vamos ver como é que as coisas me correm. Bem, segundo reza a tradição, os meus pecados não devem ser assim tão graves, senão não teria passado com tanta facilidade. Mas o que talvez interesse reter aqui, no final desta visita ao Santuário de Nossa Senhora da Lapa, é que o profano e o religioso se misturam aqui de uma forma absolutamente intestina. É difícil compreender onde é que acaba um e começa o outro. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.